Continuamos com o programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre os mitos da Inquisição. No primeiro bloco, nós aprendemos aqui com o historiador que está aqui conosco hoje, que é o Rafael Tonon, nos ajudou a entender o contexto, né, de como nasceu a Inquisição, né, como era a sociedade europeia no século XII, final do século XII, comecinho do século XIII, para entender os motivos, quais foram os motivos que levaram a Igreja a iniciar, né, o processo, o tribunal, né, da Inquisição e o que significa tudo isso. O assunto é longo, é interessante, né? A gente quer aproveitar da melhor maneira o nosso tempo, mas já adianto aqui nesse bloco que nós vamos, nesse programa, fazer a primeira parte da nossa conversa. Na semana que vem, a gente retoma esse assunto dos mitos da Inquisição com o próprio historiador que está aqui conosco nessa semana, que volta semana que vem para a gente continuar essa conversa com a parte 2 desse programa, Os Mitos da Inquisição. Rafael, bom, no primeiro bloco, então, a gente entendeu um pouco o contexto, né, de como iniciou o Tribunal da Inquisição, posso dizer assim, como é que esses tribunais iniciaram? Sim, sim. Né? E você disse aí de alguns tipos, né, da maneira como isso foi criado. Mas para a gente entender, tá certo, o Papa vai lá e pede ajuda do Estado. A gente já entendeu que a coisa estava uma convulsão social complicada, que a sociedade europeia como um todo estava desabando por causa desses problemas, e a heresia não atingia só o campo de uma discussão teológica, mas de toda uma sociedade, como você já bem explicou. Aí o Papa vai lá e, ok, pede ajuda para o Estado. E o que começa? No dia seguinte dessa instalação, vamos dizer, da Inquisição, do início de tudo, o que mudou e como é que foi o processo inicial ali depois do instauro da Inquisição? Isso, a questão da instauração da Inquisição papal, ela foi uma solução também para ser mais eficaz e mais justa. Por quê? Existem 3 tipos de Inquisição. É por isso que eu disse no começo que quando a gente olha para livro didático, ou mesmo os livros de história, nós temos que ter um certo cuidado para entender de qual Inquisição se está falando. Porque existia a Inquisição Régia, os reis, por serem católicos, eles entendiam muitas vezes que eles tinham o direito e até o dever, muitos deles pensavam assim, de interferir através de um processo em que a pessoa era julgada e poderia, inclusive, aplicar algum tipo de pena. Então, existia a Inquisição Régia, depois passou a existir a Inquisição Episcopal. A Inquisição Episcopal, inclusive devido à benevolência dos bispos, ela não foi muito à frente, e aí vem a Inquisição Pontifícia, que ela casa o poder do Estado com o poder da Igreja, mas deixando muito bem delimitado qual é o papel de cada um. A Inquisição Pontifícia, ela estabelece o seguinte: a Igreja caberá identificar o herege, dar a possibilidade, a ampla possibilidade de que ele se defenda. A Igreja dará a ele a possibilidade de ser informado do erro, de que ele se converta e de que, inclusive, não lhe seja aplicada nenhuma sanção, nem canônica e nem civil. Esse era o grande objetivo da Inquisição. Muita gente olha para a Inquisição e acha que a Inquisição, o grande objetivo dela era matar. Não. A Inquisição mais absolveu criminosos e hereges do que condenou. O número de condenações, ele é muito pequeno. Se a gente pegar aquela ata, né, do simpósio feito no Vaticano no ano 2000, L'Inquisitione, que eu citei aqui no começo, a gente vai ver, lá tem todos os números, né, de quantas pessoas foram para execução, quantas pessoas foram absolvidas, quantas pessoas não chegaram a ser julgadas. Então, quer dizer, a gente tem que distinguir muito bem, né, e você lembra algum desses números, só para a gente situar aqui, mais ou menos, aproximadamente? Por exemplo, né, se nós pegarmos só na região da Sardenha, na Itália, em 500 anos de Inquisição, desde a Idade Média até o fim ali da Inquisição, nós teremos na Sardenha, e olha que é uma região onde a Igreja tinha assim, um poder muito grande. Por questões até culturais, olha que interessante, foram condenados nesses 500 anos 4 pessoas à morte. As demais foram multadas, ou tiveram seus bens apreendidos, ou foram açoitadas em público, foram aplicadas outras penas pelo poder temporal, entendeu? Então, essa aplicação da pena, aí ela já não depende da Igreja. O que competia à Igreja? Competia identificar o herege, dar essa possibilidade de defesa, tentar
trazê-lo para a verdade e dar a sentença, se ele é culpado ou não. Isso é a igreja quem diz. Agora, constatando a culpa, o que a igreja fazia? Entregava o culpado ao braço secular. Por quê? Porque a igreja não tem competência para aplicar a lei. E a igreja entendia isso muito bem, o Papa entendia isso, e aí entra em cena o braço secular, né? Entra o poder do Estado. E era o poder do Estado que assassinava, então? Isso, o poder do Estado é que vai aplicar, aí de acordo com a mentalidade daquele local, vai aplicar a pena. Por exemplo, se a gente pegar a Inquisição Espanhola, tem uma obra que eu gostaria até de recomendar, quem gosta de pesquisar sobre o tema, é uma obra escrita por um historiador que ele é agnóstico. Ele diz que Deus existe e tudo, mas ele não se posiciona dentro de nenhuma religião. Certo. É um historiador português chamado Francisco Bettencourt. Certo. E ele tem uma história das Inquisições, que ele conta a história das Inquisições na Península Ibérica, Portugal e Espanha. E aí é interessante que ele vai dizer que na Espanha, a maioria dos casos, por uma questão cultural, né, que vem até dessa herança violenta dos visigodos que colonizaram a Espanha, né, que é o povo que estava ali. O que eles faziam com os condenados pela Inquisição? Eles queimavam. Agora, se a gente pegar processos muito semelhantes em outros países, como na França, na Bélgica, às vezes a pessoa ela só era punida. E depois ela ou ficava em prisão perpétua, ou ficava presa por um período de anos e depois era liberta, enfim. São penas muito mais brandas. Aí isso vai variar de acordo com o poder estatal, né? Inclusive, tem um problema interessante, né? No século XVI, finzinho do século XV, começo do século XVI, quando os reis católicos, Fernando e Isabel da Espanha, estavam ali por detrás, né? Vamos dizer assim, trabalhando junto com a Inquisição ali, em geral, todo mundo que era condenado, eles mandavam queimar, com a anuência dos reis. Aí o Papa, na época, que era espanhol, o Papa Alexandre VI, que embora tivesse uma vida pessoal, moral, muito questionável, do ponto de vista da justiça, foi um homem muito justo. E o Alexandre VI ele chegou a advertir o rei Fernando e a rainha Isabel de que era necessário usar de mais brandura na hora de lidar com os hereges. E a resposta que o Papa recebeu foi de que, se na Espanha se tratassem os hereges com brandura, haveria uma ruptura. Provavelmente a igreja espanhola ia querer se desligar de Roma. E poderia ocorrer um cisma, né? Por uma questão cultural. Então, por isso que o tratamento era esse. Em outros países já não era assim. Talvez né? Isso é um dos motivos porque do ponto de vista, ainda naquela análise da sua explicação inicial aqui, no recorte histórico superficial, a gente olha, por exemplo, para a Inquisição Espanhola e fala, olha, aqui a coisa foi mais grave. Esse é um dos fatos? Esse é um dos fatos, porque aí, se você tomar a Inquisição Espanhola como modelo, ela é um exemplo entre 20, 30, 40 exemplos mais brandos. Aí você toma o pior exemplo, né, quer dizer, aquele que foi mais extremo, como sendo o único, né? Entendeu? Discutir a Inquisição cai naquela mesma discussão da pena de morte. Países que têm pena de morte que não têm. Certo. A própria doutrina da igreja, o catecismo, né? Embora haja uma inspiração cristã de buscar sempre preservar a vida mesmo do criminoso, para que ele tenha essa possibilidade de conversão, enfim, mas o catecismo ele é claro, ele diz assim, nos países onde há pena de morte, há até uma recomendação de que a pessoa tome isso, se ela é culpada, que ela aceite esse fardo como forma de purificação, né, das culpas que ela tem nesta e na outra vida. O catecismo da igreja diz isso. O próprio bom ladrão na cruz, né, enquanto o outro pestanejava, ele disse, olha, né, para de blasfemar, né, eu e você estamos aqui porque merecemos, mas este é justo, falando a respeito de Jesus, né? E aí em seguida ele faz o pedido, né, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então, quer dizer, essa questão da pena de morte, ela varia muito, né, de país para país. E a igreja, ela deixa isso como uma questão aberta. O Papa Francisco, né, em 2014, ele se pronunciou muito firmemente dizendo que os países que se dizem católicos ou cristãos devem, o quanto possível, recusar esse tipo de coisa. Mas é uma questão aberta. O parlamento do país é uma questão que tem a ver com a cultura, com a índole, entendeu? Então, é algo discutível, entendeu? De acordo com a cultura ali local. E é o que acontece com a Inquisição. Na Espanha, isso era entendido como algo intolerável. Na França já havia uma tolerância maior. Na Bélgica havia uma tolerância maior, né? Em outros países, por exemplo, a Polônia, havia uma certa tolerância, entendeu? Então, isso vai variar de lugar para lugar. Bom,
A gente já discutiu isso em outras ocasiões. A conversa aqui está só no começo e na semana que vem a gente continua a discutir esse assunto aqui com o historiador Rafael Tonon. Eu quero falar sobre muita coisa interessante, sobre o caso Galileu Galilei e sobre aqueles instrumentos de tortura que a gente sempre encontra por aí. Tem até museu, não é difícil encontrar imagens na internet. Olha, esses instrumentos de tortura, eles foram usados no período da Inquisição. Queria que você falasse um pouquinho disso também para a gente nesse decorrer desses estudos, que começa hoje, semana que vem a gente continua na segunda parte. Mas uma coisa que nós já passamos aqui por esse assunto, da altura da nossa conversa até aqui, e em outras ocasiões, quando lidamos com esse assunto aqui, Rafael, no programa Eclésia, alguém vai parar e dizer assim, olha, peraí, você deu o exemplo da Sardenha. Nossa, durante cerca de 5 séculos, 4 assassinatos. Alguém vai dizer, puxa vida, mas está errado se fosse um assassinato. A igreja não teria o direito de matar nenhuma pessoa, né? Se bem que você já deixou bem claro que não é diretamente a ação da igreja que matou essa pessoa. Em todo aquele contexto, a igreja, ao reconhecer a heresia e todo o problema que estava por trás disso, apresentava para o Estado e o Estado lá assassinava, né? Muito mais assassinava em nome da igreja ou em conivência com a igreja. Cada situação tem sua situação. Também quero falar do processo de Joana d'Arc. Sim, o que tem a ver com isso? Quer dizer, o assunto está longe. Mas para a gente encaminhar para o final aqui da nossa primeira parte, que continua na semana que vem, né? Não estaria errado se a igreja tivesse pelo menos a culpa no assassinato de uma pessoa, né? Você deu o exemplo aí de 4, pelo menos eu estou entendendo que os números são inflados quando a gente pensa no todo da Inquisição. Mas e aí, como é que fica essa situação? Não estaria errado se fosse pelo menos um caso? Sim, se a morte de fato ela fosse injusta, seria errado. Aí alguém pode me questionar, poxa, mas existe alguma morte justa? Depende, pode existir. Inclusive moralmente falando, né? Se pegarmos, inclusive, o Catecismo da Igreja, as Sagradas Escrituras, os padres da Igreja, o próprio Santo Tomás de Aquino vai dizer isso na Suma Teológica, né? Que, em alguns casos, a legítima defesa, aliás, em todos os casos, né? Se for uma defesa de fato legítima, em todos os casos não há pecado, né? Por quê? O mandamento de Deus, de que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nos coloca a obrigação de amar a vida, e inclusive a nossa própria vida. Então eu não posso permitir que outro tente contra a minha vida. No caso dos cátaros, eles eram uma ameaça social, eles matavam mulheres grávidas, saqueavam igrejas, matavam padres, né? O próprio São Pedro de Verona, que foi inquisidor, ele estava rezando a liturgia das horas dentro de uma igreja, ajoelhado no piso da igreja, e tomou um golpe de espada que partiu o alto da cabeça, a massa encefálica dele se espatifou pelo chão da igreja. E ele foi morto por um cátaro, né? Então, quer dizer, isso é uma ameaça social, né? E aí, quando a gente vai olhar a ação da Inquisição, que prendeu, julgou, deu amplo direito de defesa, tentou convencê-los do contrário e viu que isso era irremediável, o que a sociedade, aí a igreja julgou, entregou ao braço secular. O que o braço secular entendeu? Eles são uma ameaça à sociedade, né? É como um criminoso na sociedade hoje em dia. Se um policial mata um criminoso que coloca em risco a vida de outros, há um pecado nisso? Não há. Recentemente teve o caso no Rio de Janeiro, lá do bandido que entrou num ônibus e queria incendiar um ônibus com 37 pessoas. Um sniper da polícia do Rio de Janeiro matou uma pessoa, que é o bandido, que era o ameaçador de 37 vidas. É legítima defesa exercida pelo Estado. O objetivo é a defesa, né? Repelir o agressor, mas como consequência, a morte desse agressor, naquele caso, foi inevitável, né? Nesse caso é inevitável. Então a igreja ela entendia assim, se o único meio, o meio inevitável, a última instância seja a morte, então ela pode ser aplicada como legítima defesa. O mesmo vale para o caso das cruzadas, quando os cristãos estavam se defendendo dos ataques dos muçulmanos. Não foram cristãos que chegaram, na maioria dos casos, atacando gratuitamente os muçulmanos, mas eram cristãos que reagiam aos muçulmanos que estavam matando, escravizando, estuprando cristãos que peregrinavam até a Terra Santa. Então é um princípio de legítima defesa aplicado pelo Estado, né, como um todo, né? Então, e aí Santo Tomás ele diz, isso é moralmente aceitável, justificável, inclusive pela Sagrada Escritura, porque é o cumprimento do mandamento de Deus de amar o próximo como a si mesmo. Você fala, mas está tirando a vida do outro, você está amando o outro? Sim, porque você, em primeiro lugar, tem que proteger a sua vida. E este que hoje te agride, ele pode agredir outros,
né, se ele já está vindo te agredir. No caso dos cátaros, eles agrediam um, mas agrediam vários. Então é uma questão do tecido social agindo em conjunto, né? Você deu o exemplo agora há pouco de um santo inquisidor, quer dizer que nós tivemos na história da igreja santos que foram inquisidores? Nós tivemos santos, tivemos papas, né, e tivemos vários, né? Para citar alguns exemplos aqui, São Domingos de Gusmão foi o primeiro inquisidor nomeado pelo Papa, né? É o fundador da Ordem dos Pregadores, né? Conheceu São Francisco em vida, conviveu com vários santos, é um santo inquisidor. O mesmo do, né? Rosário, que apresentou o Rosário ao mundo por inspiração direta de Nossa Senhora. Né? Foi o primeiro inquisidor, inclusive é o santo padroeiro da Inquisição. Enquanto a Inquisição funcionou, ela tinha como santo padroeiro São Domingos. Depois dele, São Pedro de Arboés, ou São Pedro de Verona, que é esse Marte, assassinado com um golpe de espada, né, na cabeça, né, também é um santo inquisidor. São Toríbio de Mogrovejo, que é um santo, nasceu na Espanha, mas viveu no Peru. Né? São Toríbio foi o santo que crismou São Martinho de Lima e Santa Rosa de Lima. Né? Ele crismou os dois santos, os dois primeiros santos da América Latina. Né? Era inquisidor. Né? O Papa São Pio V, né, que era o cardeal Ghislieri, é um papa que, né, foi elevado à Cátedra de Pedro, mas antes era inquisidor. Né, e vários outros, né? Raimundo Penhaforte. São Raimundo Penhaforte, São João de Capistrano, né? São diversos santos que exerceram esse papel de inquisidores. Bom, a gente está encerrando o nosso primeiro programa, a primeira parte dessa nossa conversa. Eu agradeço aqui o Rafael Tonon, um historiador que dedicou muito tempo da sua vida para estudar esse tipo de assunto e hoje está nos ajudando, então, a entender esse contexto, né? Eu quero apenas reforçar aqui, em nenhum momento, seja no programa Eclésia de hoje e nenhuma outra vez que aqui citamos a questão da Inquisição, a gente não está querendo justificar o injustificável, né? Morte por morte, dizer que a igreja, os membros da igreja não erraram, não é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos apresentando os fatos históricos, a convulsão social que acontecia naquele momento, a reação da igreja através da instauração desse tipo de tribunal, o direito à legítima defesa desse tribunal, a infinita maioria das pessoas condenadas, como já disse aqui o Rafael para a gente, né? Se trata apenas de penas canônicas, orações, salmos que a pessoa deveria rezar, se recuperar na vida espiritual. Em alguns casos, a igreja, no extremo, apresenta aquele condenado para o Estado, né? Para o braço secular, como usou aqui a expressão muito legal que o Rafael usou, e nesse caso, então, que foi uma minoria perto de tantos casos que passaram pela Inquisição, sim, nós tivemos ali a execução de acordo com os parâmetros daquela sociedade que não dá para comparar com a sociedade de hoje. Mas como o assunto é interessante, como eu disse, muita coisa legal, Galileu Galilei, Santa Joana d'Arc e tantas outras coisas, a gente quer continuar essa conversa na semana que vem, né? Eu lembro aqui mesmo todos os nossos amigos telespectadores, vale a pena continuar conosco essa conversa na semana que vem. Por enquanto, obrigado, Rafael. E na semana que vem a gente continua essa conversa, então. Semana que vem, com todo prazer, estaremos por aí. Se Deus quiser. Quero lembrar a todos que vale a pena curtir a página do programa Eclésia no Facebook, onde a gente divulga diversos trechinhos aqui do nosso programa Eclésia, também onde a gente faz a divulgação dos temas que a gente vai trabalhar aqui no decorrer das semanas. Enfim, curtam a página do programa Eclésia lá no Facebook. Espalhe também o nosso trabalho pelas redes sociais. E a gente tem um compromisso, então, na semana que vem, para a segunda parte da conversa sobre o assunto que iniciamos hoje, né? Mitos e lendas relacionados à Inquisição, entendendo um pouco mais com um especialista no assunto. Uma boa semana para todo mundo. Até lá, então, se Deus quiser. Tchau, tchau.